A graça e a paz do Senhor. Nós estamos meditando no livro de Atos, estamos no capítulo 13, e hoje os versículos 42 a 52 que eu leio assim. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que continuassem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Evangelho provoca diferentes reações. Paulo, chegando em Antioquia, uma terra estranha para eles, procurou no sábado a sinagoga, onde encontraria com judeus, patrícios, amigos, possivelmente. E ali, pregando para eles, Paulo tinha a esperança de que eles se convertessem e se tornassem aliados para a pregação do Evangelho aos gentios. Esperava a ajuda deles. A salvação veio pelos judeus, mas também para os judeus. Quando Deus formou o povo de Israel, desde Abraão, já disse para eles que eles seriam uma bênção para todas as famílias da terra. Mas, em vez disso, acabou criando-se ali uma rivalidade. O motivo da rivalidade está no versículo 42, que diz assim: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse ditas as mesmas coisas. E no verso 43 lemos: E na despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecesse na graça. E o verso 44, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. E no 45, vendo a multidão, os judeus encheram-se de inveja. Depois que Paulo pregou, juntamente com Barnabé, naquele sábado anterior, uma mensagem maravilhosa que agradou tanto a judeus como a gentios, houve grande aceitação por parte de todos deles. Nós vimos que até mesmo um grupo grande de judeus, juntamente com prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo, que saíram dali seguindo Paulo, e Paulo ainda lhes pregava certamente o evangelho, para que se mantivesse na graça de Deus. Paulo veio trazer uma palavra de salvação, e a palavra de salvação que Paulo trouxe era Jesus. Então pregava aos judeus que se convertessem a Jesus. E os gentios aceitaram com grande alegria, tanto que chegou até aquele sábado, o sábado seguinte, quase
toda a cidade, é a expressão que lemos na palavra de Deus. E diante disso, a reação dos judeus, verso 45, como lemos. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia que Paulo dizia. Paulo falava uma coisa e eles contradiziam. E faziam isso com gritaria, blasfêmias. Existia no coração daqueles líderes judaicos a inveja, como aconteceu com Cristo. Eles também não queriam que Cristo pregasse o evangelho, porque via que a multidão seguia Cristo. Agora também acontece com Paulo. Paulo, que foi atrás deles procurando apoio, agora encontra entre eles os inimigos. Levantaram-se contra os apóstolos, com o coração cheio de inveja. Quem é que coloca a inveja no coração do homem? Satanás. Quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo de Deus entrar, é Ele que toma conta do nosso ser. Mas quando rejeitamos o Espírito Santo e abrimos o caminho para Satanás, ele é quem toma conta. E então se vê nas atitudes. E os gentios observavam tudo aquilo e viam que religião é essa? Quando eles mesmos gritam, blasfemam, enquanto entre eles mesmos, judeus, que eles não tinham bem clara a diferença entre judeus e cristãos, enquanto esses pregam, aqueles blasfemam e ficam dizendo o contrário daquilo que está sendo dito. Mas os gentios preferiram os apóstolos, sabe por quê? Porque a pregação que eles estavam fazendo condizia com a vida que eles estavam tendo. Eles estavam falando de amor, de perdão, de salvação em Cristo Jesus. E enquanto aqueles gritavam, blasfemavam, estes agiam com o coração pacífico. E eles estavam vendo isso, e nós temos que nos preocupar com aquilo que falamos, se bate, se combina com aquilo que fazemos. E as pessoas observam. Às vezes pregamos o evangelho, convidamos as pessoas e às vezes as pessoas dizem, mas para ser um crente como este é melhor não ser. Precisamos tomar cuidado. E os gentios estavam observando bem como é que os judeus agiam, como é que os cristãos agiam. E a mensagem que os judeus pregavam e a mensagem que os cristãos pregavam, e eles preferiram o cristão. Havia, de fato, uma necessidade de uma segunda religião, uma nova religião, as boas novas de salvação. Versículos 46 e 47 diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, importante esta palavra, rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Paulo já tinha exposto no sábado anterior a falha do judaísmo. A lei é boa, mas a lei veio mostrar o pecado. E a lei não veio perdoar o pecado. A lei veio mostrar que somos pecadores. E nós precisamos saber que somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei veio mostrar que somos pecadores e não trouxe a salvação. Embora houvesse sacrifícios de animais que perdoavam o pecado, mas momentâneo. O homem saindo dali, ele voltava a ser pecador. Mesmo que tivesse uma vida piedosa, religiosa, essas coisas não salvam. Sabe por quê? Porque só Cristo salva. A salvação está em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus é quem purifica o homem de todos os seus pecados.
Só através de Jesus o homem pode se apresentar diante de Deus justificado. Por isso é que nós oramos no nome de Jesus, porque não é pelos nossos méritos. Nós não merecemos nada. Recebemos tudo de graça e pela graça de Deus. Essa era a mensagem de Paulo. Se os judeus aceitassem a palavra da pregação dos apóstolos, eles seriam salvos. Talvez aqueles judeus que acompanharam Paulo e aqueles prosélitos, talvez tenham se convertido, juntamente com aqueles gentios. Mas a liderança que estava ali com o coração cheio de inveja, que estavam se levantando contra a pregação do Evangelho, que aquilo que Paulo dizia, eles contradiziam, e eles rejeitaram a salvação. E eles não quiseram ser salvos. A salvação era para eles também, porque a salvação veio para todas as pessoas. Deus quer que todos se salvem. Então Paulo diz para eles: nós viemos pregar primeiro para vocês. Quando Deus manda Paulo pregar aos gentios, não exclui os judeus. Talvez Paulo, até chegando em cada cidade onde havia uma sinagoga, buscasse apoio dos judeus. Vamos juntos pregar aos gentios. Todo mundo precisa ouvir do Evangelho. Os judeus continuaram, aqueles que rejeitaram, com o coração cheio de inveja, que blasfemavam, continuavam sem salvação, preso na sua religião. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro, quando ele foi preso e estava diante da liderança judaica lá em Jerusalém, ele lá em Jerusalém disse quase que a mesma palavra que Paulo diz aqui em Antioquia, na Ásia. Pedro disse lá, está em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque tem também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Se você quiser ser salvo, você precisa de Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, os benefícios trazidos por essa nova religião. Verso 48, nós lemos: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Quero dar uma paradinha aqui nessa palavra ordenado, porque dá a impressão que houve uma ordem de Deus: você será salvo. Mas creio que não é assim, porque senão o próprio texto entraria em contradição, porque nós lemos aqui que os judeus rejeitaram. Então Deus não queria os judeus para ser salvo? Claro que queria. Criou o povo para ser seu povo. Era seu povo de particular devoção. Deus amava os judeus como a menina dos seus olhos. Mas eles rejeitaram. Eles exerceram o livre-arbítrio deles. A palavra de Paulo era para a pregação, para a salvação deles também, mas eles não quiseram. Então eles exerceram o livre-arbítrio. Assim como os gentios também exerceram o livre-arbítrio e aceitaram a salvação. O que quer dizer então a palavra ordenado? Talvez melhor seria que estiveram aqueles que estavam dispostos a aceitar Jesus. Eles já haviam amolecido o coração naquele sábado anterior, diante da pregação dos apóstolos. Tanto que saíram a semana inteira falando do Evangelho, a ponto de atrair quase que toda a cidade para ouvir a pregação do Evangelho. Creram na mensagem pregada e ganharam com isso a vida eterna.
o resultado dessa nova religião é a transformação do homem. Quando ele abre o coração para receber o Espírito Santo e ele começa uma transformação de dentro para fora. E eles se tornaram discípulos de Jesus. É o que lemos no último versículo que diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sabe quem são esses discípulos? São os gentios que se converteram. E creio que também alguns dos judeus que ouviram da palavra de Deus tornaram-se discípulos e trouxe para eles essa grande alegria. Quero concluir a mensagem falando a respeito desta nova religião. O que causa esta religião? Nos judeus nós vimos, causou revolta. E muitas pessoas causam revolta. Nos outros causa alegria. Aqueles judeus perderam Cristo, perderam a salvação. Se não aceitaram Cristo antes de morrerem, morreram sem salvação. Você só pode ser salvo aqui, enquanto você pode falar, enquanto você pode, com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe salvação depois da morte. Eles gritavam, eles blasfemavam. E também mais do que isso, o verso 50 diz que os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e homens honestas e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora da cidade. Eu creio que não foi de um dia para o outro. Eles fizeram um trabalho talvez aí de 10, 15 dias. Por que eu penso assim? Porque no verso 49 está escrito: a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então eles ficaram ali pregando o evangelho e muitas outras pessoas, creio que podem ter sido salvas nesse tempo, até que houve aquele movimento, aquele levante contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Deus permitiu. Deus permitiu porque tinha outro propósito na vida deles. Enquanto eles estavam lá, usaram todo o tempo e pregaram o evangelho. Muitas pessoas foram salvas, mas chegou a hora de ir para outro lugar. Outras pessoas também precisavam ouvir da palavra daquele apóstolo que Deus levantou para pregar aos gentios. Gentios são todo aquele povo que não era judeu. Em todo mundo era considerado gentio. Então ele tinha que pregar o evangelho em todo lugar. A mensagem do Senhor precisava agora caminhar. Então Deus permite que aconteça aquela perseguição e eles serem expulsos daquele lugar. Todos precisam ouvir. Você que está ouvindo, que ainda não tomou uma decisão, você quer ser salvo? O caminho é Jesus. Receba Jesus no seu coração. Você que é salvo, entenda que você precisa pregar o evangelho para aqueles que não são salvos. Amém? Deus abençoe. Quem crer será salvo. Amém.